Vamos chamar, Euripitta, o Pedro Venceslau, que tem apuração, porque o deputado Glauber Braga, que toda hora a gente fala Glauber Rocha, né? Mas é Glauber Braga, protagonizou uma confusão ontem na Câmara, então disso que a Carol Rosito estava falando, e aliados acreditam que esse episódio aumenta, então, a chance de ele ser cassado. Dá uma impressão, né, Pedro, de que ele falou, já que eu vou embora, vou sair fazendo, né, o meu protesto final, né? Os aliados, os deputados de esquerda, não só do PSOL, do PT, do PCdoB, do PSB, avaliavam que a chance de Glauber Braga, não Glauber Rocha, se livrar da cassação eram muito remotas. Isso porque, depois que ele terminou a greve de fome, ele ganhou, como eu disse anteriormente, um período de 60 dias para se estruturar, para se defender, e muita gente esperava que ele fizesse política com P maiúsculo nesse período, ou seja, que ele abrisse canais de conversa com parlamentares do outro campo, com o centrão, até com a direita, por que não? Como eu lembrei agora, o Sóstenes Cavalcante, líder do PL, tinha simpatia pela tese de votar contra a cassação dele. Portanto, se ele mudasse um pouco o perfil combativo dele e se abrisse para conversas, ele poderia ter evitado essa cassação. Não foi o que ele fez. Ele dobrou a aposta. E nesse meio tempo, entre ele encerrar a greve de fome e a cassação que pode acontecer hoje, ele se lançou candidato ou pré-candidato a governador do Rio de Janeiro pelo PSOL. Uma pré-candidatura que não está pacificada ainda dentro do próprio partido, já que a gente tem um vácuo na esquerda no Estado. Ô Pedro, desculpa te interromper bem rapidinho, até porque se ele tem um mandato cassado, em tese, ele vira um ficha suja, e aí não pode ser candidato, cria um problema também jurídico nesse sentido, né? Tem um debate em torno disso. Pode haver uma tentativa de que ele seja cassado o mandato, mas não os direitos políticos. Isso não está totalmente pacificado. Yuri, esse é outro ponto de atenção para a gente observar. E essa é uma tentativa que os aliados, que a esquerda, que o próprio Palácio do Planalto tentam nesse momento. Redução de danos. Caça o mandato, mas preserva o direito político. Então, não está 100% definido que ele perde o direito político. Tanto é que ele se colocou ali como candidato. Tudo bem, pode ter sido uma jogada política. Mas o fato é que ele não conseguiu reunir esses apoios nesse período todo. Ele radicalizou o discurso, continuou numa ofensiva contra o Hugo Mota, mantendo o tom que ele já tinha contra o Arthur Lira, o antecessor de Hugo Mota, e já chegou numa franca desvantagem, numa situação de desvantagem nesse momento. E aí fez o que parece ter sido o seu ato final. Ele provavelmente sabia que o Hugo Mota tomaria essa decisão de pedir que a Polícia Legislativa o retirasse a força da mesa, que essas imagens seriam geradas. Porque o Hugo Mota sofreu um desgaste enorme quando a direita fez esse mesmo movimento, não tomou a mesma atitude, mas não iria aceitar que isso acontecesse novamente. Mas pegou todo mundo desprevenido, não foi uma decisão que ele tomou em comum acordo com os aliados, nem da própria bancada, foi todo mundo pego de surpresa. E aí criou-se então esse ambiente, por mais que haja um certo clima de comoção pelo fato da agressão, da forma como ela aconteceu, todo mundo saiu em defesa da esquerda, do Glauber Braga, também muita crítica pelo fato do sinal da TV Câmara ter sido cortado, dos jornalistas terem sido retirados, da truculência da Polícia Legislativa, mas nada disso tira de cena o fato de que ele cometeu um erro político, ele esticou demais a corda ao sentar na mesa do Hugo Mota e dizer que de lá ele não sairia. Até quando ele ficaria ali? Então agora acho que o próximo passo para concluir aqui, Yuri, é saber se realmente existe alguma chance dessa cassação acontecer sem que se tire os direitos políticos dele por pelo menos 8 anos, que acontece geralmente.